Minha querida irmã, meu querido irmão, é com muita alegria que eu recebo você com bem-vindo, muito feliz para juntos nós iniciarmos o primeiro trimestre de 2023. A expectativa está muito alta para as lições bíblicas de jovens desse primeiro trimestre. Se você ainda não é inscrito em nosso canal ADMP TV, faça isso agora, se inscreva em nosso canal, ative o sininho, deixa também seu like, seu comentário, para que possamos interagir com você aí do outro lado. E assim, nós vamos iniciar a primeira aula, a aula introdutória dessa revista desse trimestre. Pegue a sua Bíblia, a sua caneta, seu bloco de anotação e vamos lá para mais uma de nossas aulas da Escola Bíblica Dominical, Revista de Jovens. Vamos? Meus irmãos, como eu disse, nós estamos de revista nova para o primeiro trimestre de 2023. Eu estou com a expectativa lá em cima, estou muito feliz de iniciar esse trimestre com você aqui conosco, nos acompanhando juntos para falarmos sobre as lições bíblicas de jovens. Aqui está a capa da nossa revista que iremos utilizar. Se você ainda não possui ela, adquira o mais rápido possível. O tema da nossa revista é Separados para Deus, buscando a santificação para vermos o Senhor e sermos usados por Ele. Que tema forte, hein? O comentarista das lições bíblicas de jovens é o pastor Natalino das Neves, pastor auxiliar da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Curitiba, doutor em teologia pela PUC, onde também ele conclui o seu pós-doutorado. Bom, nós falaremos hoje a respeito da primeira lição de jovens. A primeira lição é a lição introdutória para os assuntos que iremos decorrer ao longo desse trimestre. E o tema da primeira lição é santificação, o caminho que leva à vida eterna com Deus, o caminho que leva à vida eterna com o Senhor. Essa lição será lecionada no dia 1º de janeiro de 2023, esse ano aí que está adentrando, esse ano que está se iniciando. Talvez você está se perguntando, nossa, Tiago, a santificação, por mais que seja um tema bíblico, um tema relevante, necessário para os nossos dias, não é um tema tão popular, não é um assunto popular comentado nas rodas de conversa, nas pregações até mesmo, nos hinos que são entoados. Quando você olha para o assunto santificação, tenta procurar na sua mente a última pregação que você ouviu sobre esse assunto. O último hino que foi lançado por esses anos, por esses meses, que fala a respeito desse assunto. Tenta achar no arquivo da sua memória o último ensino da Bíblia Sagrada que trouxe como temática central a santificação. Eu concordo que esse assunto não é um assunto popular no nosso meio, mas é um assunto extremamente relevante e que Deus está usando a CPAD, mais uma vez, os comentaristas, todos aqueles que estão envolvidos no arcabouço das lições da Escola Bíblica Dominical para nos trazer essa temática tão importante e tão necessária para os nossos dias. Algumas pessoas ainda, quando se falam em santificação, em santidade, em ser santo, ainda tem aquela velha imagem de uma pessoa com trajes conservadores, com um terno, com uma gravata, um vestido longo, um sapato fechado, uma cara fechada, que não sorri para muitas pessoas. Na verdade, quando a pessoa está com uma cara muito séria, não gosta de sorrir para outras pessoas, não cumprimenta, é calado, não é santidade, não quer dizer que é uma pessoa santa. Na verdade, até mesmo diz que é uma pessoa que não tem muita simpatia uma pelas outras, né? Mas não tem nada a ver com santidade isso. A vestimenta não fala a respeito da santidade. É claro que uma pessoa santa, ela sabe se vestir com modéstia, ela sabe se vestir com pudor, ela não é ousada nas suas vestimentas, e quando eu falo a expressão ousada, eu estou querendo dizer, ela não é sensual nas suas vestimentas, mas a vestimenta não tem nada a ver com santidade.
Tem pessoas que se vestem bem, se vestem de terno, se vestem de gravata, se vestem com os vestidos da moda, vestidos longos, sapatos fechados, com a cara, às vezes, como eu acabei de dizer, não apresentando um sorriso, um ar de simpatia, mas não quer dizer que essa pessoa é santa. Esta imagem de santidade tem a ver com trajes, tem a ver com vestimentas conservadoras, com o semblante de uma pessoa. Nós temos que tirar essas imagens da nossa cabeça, porque na verdade a santidade não tem nada a ver com essas características que nós citamos anteriormente. Mas antes de adentrarmos ao assunto propriamente dito dessa revista, vale a pena nós fazermos uma separação do que é justificação e do que é santificação. Por que eu vou fazer essa separação ou essa diferença de justificação com santificação ainda na parte introdutória dessa lição? Para que isso fique claro para você ainda no início dessa aula, porque nós falaremos a respeito disso no terceiro tópico dessa lição. E quando nós chegarmos no terceiro tópico, você já vai ter em mente do que é justificação e do que é santificação. Bom, Tiago, o que é justificação? Justificação é a posição legal, declarado justo por meio da obra de Cristo. Então eu só sofro o processo da justificação, ou melhor, eu só sofro a obra da justificação através de Cristo. Esta obra, ela é instantânea. É a obra de Deus, não é obra do homem. É uma obra estritamente, exclusivamente de Deus. E ela é perfeita, porque o sacrifício vicário de Cristo na cruz do Calvário, ela não é pela metade. Não é uma obra imperfeita ou inacabada. Eu repito, esta obra, a obra da justificação, a obra de Cristo, de Deus em nossa vida, é uma obra perfeita. E ela é uma obra igual para todos os cristãos. Não tem acepção de pessoas, não tem diferenciação para pessoas. É uma obra igual para todos os cristãos, perfeita, obra de Deus, instantânea e justificada através da obra de Cristo, do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Tiago, eu entendi o que é justificação, mas o que é santificação? Bom, a santificação é uma condição interna. Não tem a ver, então, com vestimento. É uma obra interna que começa a ser produzida dentro de nós. Ela é uma obra contínua. É um processo que acontece ao longo de toda a nossa vida. Ao longo de toda a vida daquele que confessa Cristo e sofre a obra redentora da justificação, começa a haver o processo da santificação, que é um processo, ela é contínua, ela não é instantânea propriamente dita, como a justificação. A santificação também coopera com o nosso testemunho, ou nós cooperamos com o nosso testemunho esta obra. Ela não é perfeita nesta vida, mas ela sofre o processo do aperfeiçoamento. E eu também digo, para terminar, que ela é diferente em graus entre cristãos salvos. Daqui a pouco você vai entender o porquê que nós estamos falando a respeito disso. Neste trimestre estudaremos a respeito, então, da santificação. Nada mais é do que a separação do crente do mundo e das obras da carne para o uso exclusivo de Deus. Nós iremos falar mais abertamente sobre isso. É só uma introdução para você entender do que nós iremos falar. Mas a pergunta que soa nesse momento é, Tiago, por que é tão importante, já que você falou que é necessário, que é relevante, que é importante, por que é tão importante estudarmos sobre a santificação? Primeiro, é importante estudarmos sobre esse assunto porque sem a santificação ninguém verá o Senhor. Às vezes nós passamos por esse versículo e não vemos a tonalidade, não vemos o teor que esse versículo nos traz e nos confronta.
tem duas informações extremamente importantes. A primeira informação de Hebreus 12, 14, abra a sua Bíblia, acompanhe, é seguir a paz com todos. O cristão salvo em Cristo Jesus, ele deve se esforçar para viver em paz uns para com os outros. Não pode haver disputa, não pode haver rixas, não pode haver grupinhos, não pode haver difamação entre nós, que somos irmãos e estamos no mesmo corpo, o corpo de Cristo. Então o escritor aos Hebreus, ele vem trazendo esse confronto, seguir a paz com todos, ressaltando o valor da unidade, o valor da comunhão, o valor de estarmos sempre em paz, em comunhão, em amor uns para com os outros. Só que ele não termina aí. Ele diz, e a santificação. A santificação é a separação do crente do mundo, das obras da carne, porque assim, com a santificação, com a paz uns para com os outros, veremos a Deus. Só que o contrário também é verdade. Se nós não termos a paz uns para com os outros e também não termos o processo da santificação, ninguém verá o Senhor. Guardou isso? É por isso que eu gosto da expressão de Paulo, quando Paulo vai escrever, por exemplo, a igreja de Colosso, no capítulo 1, ele vem dizendo, aos santos. Ele usa essa expressão, aos santos, porque Paulo está dizendo que todo aquele que confessa, que crê em Cristo, que deposita a sua fé na obra redentora e justificadora de Cristo no Calvário, ele começa esse processo, o processo da santificação. Então todos os cristãos estão vivendo esse processo em vida. Existe uma expressão de Paulo, se eu não me engano, na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 1, versículo 2, que Paulo vai ressaltar dizendo, aos chamados para serem santos. Essa expressão me chama muito a atenção, porque Paulo vai dizer, todo cristão, ele é chamado para ser santo. Ele é chamado para entrar na caminhada, ou melhor, entrar na corrida do processo contínuo. Eu fui meio redundante agora, mas é para que você entenda a corrida do processo contínuo da santificação. É sobre isso que nós iremos falar. O primeiro tópico, ele faz essa diferenciação do que é profano daquilo que é sagrado. Na Idade Média, por exemplo, ou melhor, na Idade Antiga, por exemplo, o sagrado era visto como tudo aquilo que era relativo à religião, ao culto, aos ritos, aos processos litúrgicos, ritualistas da religião. E que esses processos, esses cultos, esses ritos, estas obras religiosas não deveriam ser infringidas. Por isso, na Idade Antiga, o sagrado era relativo à religião. O profano, no caso, era tudo aquilo que não pertencia à religião. Então nós já podemos entender que por mais que hoje se difere um pouco a respeito disso, que o sagrado e o profano são antagônicos. Tiago, o que é alguma coisa ser antagônica? É ser oposto, ou é melhor, ser oposta. É receber algo que é contrária a X. Então, por exemplo, vou citar um exemplo aqui que é muito simples de você entender. Você que faz academia, você que gosta de cuidar do seu corpo, você tem esse músculo que às vezes você olha para as pessoas, é o famoso bíceps. O bíceps, ele é o antagonista do músculo que fica atrás do seu braço, que é o tríceps. Da mesma forma, são opostos, estão em pontas opostas, se diversificam. Ou seja, o sagrado e o profano são coisas contrárias, são coisas diferentes, são coisas opostas, coisas que não se atraem. Enquanto hoje nós podemos dizer de uma forma mais clara, eu citei o que era visto na Idade Antiga, e hoje eu posso dizer para você gravar, escrever aí, anotar que o sagrado ele tem origem em Deus. E ele é baseado nas Escrituras Sagradas, é baseado na Bíblia Sagrada, enquanto o profano
vem do maligno e encontra lugar no velho homem, no homem carnal. Repito, sagrado é aquilo que tem origem em Deus, que é baseado pelas Escrituras, enquanto o profano provém do maligno e encontra lugar no velho homem carnal. Certo? Então a pergunta que se faz é: o que é santificação? O Antigo Testamento ele foi escrito tanto em hebraico quanto na língua aramaica. Por mais que o aramaico tenha muito menos textos que falam ou que são escritos no aramaico, ainda assim existem alguns textos, algumas perícopes no aramaico, mas em quase sua totalidade é o hebraico. E no hebraico as palavras santo e santidade se referem a um termo que eu não vou me arriscar muito a dizer, mas no segundo tópico da sua lição está escrito. Eu vou falar aqui, mas não é a forma certa, eu acredito que não seja a forma ideal de se pronunciar, mas eu vou chegar muito perto. Kadosh. E a palavra santidade, Kodesh. Essas palavras do hebraico falam a respeito de santo e a respeito de santidade. E estas palavras significam separação daquilo que é impuro ou daquilo que é comum, mas ao mesmo tempo que tem a conotação e o significado de ser separado de algo que é impuro, de algo que é comum, tem também o significado de ser consagrado a, de ser consagrado para. Então você percebe que ao mesmo tempo que Kadosh, que Kedosh, tem essa conotação de ser separado, tem também o seu significado de ser consagrado. Então, ao mesmo tempo que é separado de algo, é consagrado para algo. Consegue entender isso? Vamos colocar na prática? Esse termo é utilizado em Levítico 6,19 até o versículo 23, por exemplo, a respeito da consagração dos sacerdotes. Ou seja, os sacerdotes, eles eram separados de algo impuro, mas também era consagrado para Deus, a serviço do povo. Então, ao mesmo tempo que eles são separados da impureza, do contato de muitas coisas, você pode comparar isso no livro de Levítico, as 613 leis levíticas, muitas delas ou algumas delas serão destinadas aos próprios sacerdotes, que fala a respeito dessa separação e dessa consagração a Deus. Em Êxodo 29, 37, fala a respeito desses termos, tratando da consagração do altar. Também é utilizado no ato de consagração de um lugar, como ocorreu no Monte Sinai, em Êxodo 19, 23. Outra utilização que esse termo é referido é para demonstrar a santidade de Deus que o qualifica para julgar pecados. Levítico 10, 3, Números 20, 13 e Ezequiel capítulo 28, versículo de número 22. Essas palavras, como eu vou enfatizar mais uma vez, tem como sentido a separação de coisas pecaminosas e a consagração às coisas de Deus. Tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, apesar de ser expressões semelhantes, mas o vocábulo ou a palavra de origem às vezes se tornam diferentes, mas o sentido é o mesmo. O sentido é de separação do profano e de ser consagrado para Deus. Então, o Novo Testamento não utiliza a palavra kadosh ou kedesh, mas traz esse mesmo sentido, esse mesmo significado. Então, nós podemos adentrar o tópico de número 3. É claro, nós estamos numa lição introdutória. É apenas passando o olhar acima de alguns pontos importantes para que possamos, ao longo desse trimestre, decorrer e aprofundar nesses temas. O terceiro tópico fala sobre os 3 estágios da santificação, sendo que a santificação passa por estágios, como, por exemplo, o estágio inicial ou estágio posicional. Esse estágio é uma etapa onde a santificação ocorre de forma instantânea, atrelada ao processo da justificação, que falamos logo ao início dessa aula. Trata-se de uma pessoa que é justificada pela fé, na obra vicária de Cristo, e é santificada
imediatamente por Cristo. A justificação, ela não ocorre nesse processo por méritos, de forma alguma. A justificação acontece por meio da fé e não é por méritos, atitudes, ações nossas, mas é completamente por causa das ações e do mérito de Cristo na cruz do Calvário. Tenha isso na sua mente, para que você não confunda justificação com santificação. Contudo, a santificação inicial, ela é condicional, ou seja, ela é válida enquanto se está a serviço da justiça, enquanto se está com a sua fé arraigada em Cristo. Por isso que não tem nada a ver, por exemplo, com a frase que diz salvo uma vez, salvo para sempre. Não tem nada a ver. Ela é condicional e é válida enquanto estamos a serviço da justiça. Mas nós também temos o processo, a etapa da santificação contínua e progressiva, que é aquela que eu quero que você preste mais atenção. Não que você não tenha que prestar atenção nas outras. A santificação inicial, um processo que vem com a forma instantânea da justificação. A segunda etapa é a santificação contínua, é progressiva, é um processo. Acontece na vida da pessoa que já está justificada, como algo natural, pois a pessoa, uma vez justificada, recebe uma nova natureza. E nessa nova natureza, ela não é mais alguém que se acostuma com uma vida de pecado. Por isso que João, na sua epístola, vai dizer, filhinhos, não pequeis, porque esse é o estilo adotado de uma vida de quem viveu o processo da justificação. Aí João também vem ratificando, dizendo, mas se pequeis, porque o pecado não pode ser algo que está planejado por nós. O pecado tem que ser algo acidental. E sendo algo acidental, não temeis, porque nós temos um advogado. E ele é fiel e justo para nos defender. Glória a Deus por isso. Então essa santificação da segunda etapa é uma santificação dinâmica, um processo progressivo e um processo contínuo. No entanto, nós devemos vigiar. Por quê? A velha natureza, ela está em todo momento atuante na vida do crente para declinar as coisas pecaminosas. Mas nós temos agora uma nova natureza. O apóstolo Paulo, escrevendo a carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, ele fala que uma natureza está morrendo e a outra está vivendo em Cristo, porque as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Martim Lutero, certa feita, numa frase que para mim é maravilhosa, ele expressa dizendo, pensei que o velho homem tinha morrido nas águas do batismo, mas descobri que o infeliz sabia nadar. Ele termina dizendo, agora tenho que matá-lo todos os dias. Essa ideia de matar o velho homem todos os dias é a ideia da santificação contínua, do processo progressivo. Mais uma vez fui redundante para que você entenda, da santificação na vida daquele que é justificado. Mas nós também temos a etapa da santificação final. E essa etapa não acontece nessa vida que nós estamos vivendo na terra. Essa etapa acontecerá somente com a glorificação, no arrebatamento ou no pós-vida terrena, quando os salvos receberão seus corpos glorificados, semelhante ao corpo de Cristo, depois da ressurreição. A expressão de Paulo na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 15, versículo 51, adiante, diz assim, eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados no momento, no abrir, no fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Aqui está a santificação final, porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e o que isto que é mortal se revista da imortalidade. Então nós vemos os três progressos, ou melhor, as três fases ou as três etapas da santificação. A posicional inicial, a santificação progressiva contínua e a santificação final. Agora você já entende o que é justificação,
a importância da justificação, o que é as 3 etapas ou o que são as 3 etapas da santificação, e nós estamos chegando ao final dessa aula. E eu termino trazendo a conclusão para você da revista do comentarista, que diz da seguinte maneira, olha que preciosidade essa conclusão. Nesta lição, aprendemos que desde o início da humanidade existe uma diferença entre o sagrado e o profano. Nós falamos da Idade Antiga e hoje. Contudo, de acordo com as Sagradas Escrituras, sabemos que o sagrado é algo separado para o uso exclusivo de Deus. Aprendemos também que a santificação em nós ocorre em 3 estágios. A inicial, no momento da conversão, passado, a contínua e a progressiva durante a caminhada cristã, presente, e a final, que é a glorificação do nosso corpo, que se dá no futuro, após o arrebatamento da igreja, ou, como o texto vai dizer, após a ressurreição dos santos. Dessa maneira, nós terminamos a aula de hoje trazendo o que é santificação, o caminho que nos leva à vida eterna com Deus. Que Deus te abençoe, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua exposição na escola bíblica dominical. E isso só é o começo. Nós temos muito caminho pela frente para trilharmos junto. Faça sempre assim, esteja conosco no subsídio das aulas da Escola Bíblica Dominical. Um abraço e até a próxima, se Deus quiser.